Fraude no INSS. A Polícia Federal desarticula a quadrilha que causou um rombo de 10 milhões nas contas da Previdência. O INB é sitiada. Desembargador derruba a desocupação e diz que nova reitora tem 15 dias para encontrar saídas pacíficas. Medidas de combate à corrupção. A Comissão Especial aprova texto com previsão de crime de Caixa 2, mas líderes articulam emenda para garantir anistia no plenário. Os fatos da política, do DF e do entorno que você confere a partir de agora no Band Cidade, primeira edição. Olá, uma boa tarde a você. E a Operação Compensação. A Polícia Federal foi às ruas hoje para cumprir 7 mandados de busca e apreensão aqui no Distrito Federal. A operação investiga uma organização criminosa suspeita de cometer crimes contra o INSS. O rombo chega a 10 milhões de reais. A Operação Compensação da Polícia Federal, em parceria com a Previdência Social, cumpriu 7 mandados de busca e apreensão em uma agência do INSS, um escritório de contabilidade, 3 empresas e residências de suspeitos no Distrito Federal. O objetivo é reprimir uma organização criminosa que cometia crimes milionários contra o INSS no Distrito Federal. As investigações apontam que o prejuízo aos cofres públicos é de aproximadamente 10 milhões de reais. Eles inseriam informações falsas no sistema da Previdência, por meio da GFIP, e com essas informações iam até o INSS e obtinham benefício previdenciário. Além desse benefício previdenciário, os empresários estavam envolvidos, inserindo o nome dessas 71 pessoas como supostos prestadores de serviço. Pelo menos 71 pessoas foram beneficiadas ilegalmente com este rombo milionário na Previdência Social. O delegado diz ainda que os envolvidos serão indiciados pelos crimes de estelionato previdenciário, falsidade ideológica e organização criminosa, com penas que podem variar de 1 a 8 anos. O chefe da Assessoria de Gerência de Riscos antecipou que a servidora responsável pela análise e homologação e também concessão do benefício deverá sofrer procedimento administrativo, mas por enquanto ainda não foi afastada do cargo. No caso agora, todo o processo vai ser passado para o INSS, o servidor envolvido, a corregedoria deve abrir um procedimento administrativo disciplinar para apurar a responsabilidade desse servidor, e os 71 benefícios que foram identificados com indício de fraude nessa operação vão passar por um procedimento de revisão. E a presidente do Supremo Tribunal Federal, a ministra Carmen Lúcia, marcou para a próxima quinta-feira, dia 1º de dezembro, o julgamento de uma das denúncias que envolvem o presidente do Senado, Renan Calheiros. Caso a denúncia seja aceita, Renan será afastado da presidência do Congresso Nacional. O caso aconteceu há 9 anos. O senador é acusado de ter tido as despesas de uma filha com a jornalista Mônica Veloso, bancadas pela empreiteira Mendes Júnior. O plenário do Supremo deve decidir se abre ou não ação penal contra o presidente do Senado. Se optar pela abertura, Renan vai se tornar réu. A denúncia foi feita pela Procuradoria-Geral da República há mais de 3 anos e meio e, em nota, a assessoria de Renan informou que o senador está tranquilo e confiante na Justiça. Essa é um dos 12 inquéritos contra o senador no Supremo, 8 deles relacionados à Lava Jato. Em outra decisão do Supremo, o ministro Ricardo Lewandowski autorizou a abertura de mais um inquérito, o 8º, para investigar o líder do governo, o senador Romero Jucá, desta vez na Operação Zelotes. A investigação apura fraudes no Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, o CARF, ligado ao Ministério da Fazenda. Jucá e outros 3 parlamentares, José Pimentel, do PT, Alfredo Keffer, do PSL e Jorge Corte Leal, do PTB, são acusados de atuar em mudanças de medidas provisórias em troca de benefícios das empresas multadas pelo Conselho. Em nota, Jucá nega ter recebido propina e diz nunca ter atuado em favor das empresas. Pimentel diz que não vai se pronunciar enquanto não tiver acesso aos processos. Os outros 2 parlamentares não foram localizados. E a comissão da Câmara, criada para discutir as medidas anticorrupção, aprovou na madrugada de ontem, por unanimidade, o relatório do deputado Onyx Lorenzoni. O polêmico teste de integridade saiu, mas o crime de Caixa 2 continua.
Agora, tudo vai depender do plenário da Câmara. Nos últimos meses, o relator foi pressionado a modificar vários pontos do texto. Pela quarta vez, Onyx Lorenzoni alterou o relatório, mas manteve as propostas do Ministério Público, como a criminalização do Caixa 2 em campanhas eleitorais com penas de até 5 anos de prisão, a tipificação de crime de enriquecimento ilícito de servidores com previsão de confisco dos bens. O novo relatório ainda torna crime hediondo corrupção, envolvendo valores acima de 10 mil salários mínimos. Antes eram 100. Além de aumentar a pena para até 25 anos, o relator acrescentou novas medidas ao pacote, incluiu a punição para eleitor que vender o voto, criou a figura do reportante do bem. A pessoa que denunciar um caso de corrupção poderá ser recompensada com parte do valor devolvido aos cofres públicos. E o acordo de culpa, quando alguém confessar um crime e reconhecer provas, poderá ter a pena reduzida. O relator deixou de fora do pacote a medida que prevê punir juízes e procuradores por crime de responsabilidade. Outros pontos polêmicos foram retirados do texto, como o item que autorizava o uso de provas ilícitas em acusações ou que tratava de prisões provisórias. O relator preferiu encaminhar essas propostas a outra comissão especial, a que trata da reforma do Código de Processo Penal. Para a oposição, tipificar o Caixa 2 pode anistiar o crime cometido durante campanhas eleitorais e poupar investigados na Lava Jato. Eu fico imaginando a sensação da população de ver alguma coisa que foi criada para se combater a corrupção ser usada para se anistiar crime. Mais cedo, o presidente da Câmara almoçou com os líderes para acertar uma emenda para anistiar o Caixa 2 eleitoral. O texto prevê a isenção de punição a todos que cometeram a irregularidade até a entrada em vigor da nova regra. Para evitar a exposição dos deputados favoráveis à medida, o acordo prevê uma votação sem registro nominal no plenário. Resistência! É por isso que eu não acatei aquilo que tentaram me impingir hoje à tarde. E eu quero deixar isso claro. Pouco antes das 11 horas da noite, o texto do relator foi aprovado por unanimidade na comissão. O presidente da Câmara, Rodrigo Maia, não descartou a possibilidade de levar o texto a plenário ainda hoje. Depois da votação na comissão especial, Rodrigo Maia se reuniu com os líderes partidários para avaliar as mudanças no projeto. Quem traz os detalhes ao vivo é a Renata Dourado, já está com a gente por aqui. E será que vai, Renata? Será que pode ser votada hoje esse conjunto de matérias? Olha, há todo o interesse, né, Rodrigo, dos deputados, do próprio presidente da Câmara. Ele mesmo disse que vai levar a plenário hoje. O fato é que esse assunto aí, Caixa 2, realmente está literalmente tirando o sono de muitos deputados, muitos senadores. Ontem, por sinal, essa reunião que você se referiu aí foi uma reunião de madrugada, onde o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, se reuniu com líderes, também com deputados, para tratar sobre este assunto. Porque qual a grande preocupação? A grande preocupação, ou o que eles querem deixar claro, que não está claro no texto, como nós vimos aí na reportagem, é se de fato as pessoas que cometeram esse crime, né, de Caixa 2 antes da tipificação da lei, se elas vão ou não serem punidas. Você tem aquele entendimento de que uma vez que o crime seja tipificado, a lei não pode retroagir, a não ser que seja para beneficiar o réu. Você tem esse entendimento. Mas, por outro lado, também você tem os próprios ministros do Supremo que entendem que o Caixa 2 é, de fato, crime. Mas a situação ficou ainda mais complicada ontem, viu, Rodrigo? Depois da informação de que executivos da Odebrecht estão negociando aí um processo de delação premiada. Então, advogados de algo em torno de 78 executivos que estariam negociando essa delação premiada, advogados deles estiveram ontem no Ministério Público, na Procuradoria-Geral da República, conversaram com procuradores daqui de Brasília, de Curitiba. Então, as coisas estão andando. O acordo ainda não foi fechado, ainda não foi assinado, mas os passos estão sendo dados. E aí, é claro, a gente lembra daquela famosa lista que tinha nomes esdrúxulos, que envolviam aí algo em torno de 200 políticos. Então, essa delação aí, se de fato acontecer, tudo indica que vai acontecer, embora ainda não tenha sido assinado esse acordo, você vai envolver nome de 200 políticos, deputados, senadores, ministros. Então, uma situação bastante delicada. Então, neste momento agora, para você ter uma ideia, em plena quinta-feira, os deputados estão reunidos, nós temos imagens ao vivo aí, lá do plenário, eles já estão reunidos, tratando aí sobre esse assunto. Como a gente disse, assim que chegou o presidente
presidente da Câmara, Rodrigo Maia, de fato já disse que a ideia é colocar em votação hoje. Então, deve colocar em votação hoje. Disse também o entendimento dele com relação a esse assunto. Por exemplo, ele fala o seguinte, que uma vez que há a tipificação, o que aconteceu antes até então não era crime, então essas pessoas não podem e não devem ser punidas. Então nós temos aí imagens ao vivo do plenário. É possível exatamente que essa votação ocorra mais tarde, né? Porque a gente sabe que as coisas, embora eles tenham pressa, muita pressa, as coisas devem acontecer, essa votação deve acontecer mais tarde. E hoje também o presidente do Senado, a gente sabe que uma vez votada aí na Câmara, depois o projeto segue para o Senado. O presidente do Senado, Renan Calheiros, também falou sobre esse assunto e o entendimento dele é o mesmo entendimento do presidente da Câmara, Rodrigo Maia, ou seja, uma vez tipificado, uma vez que você determina que aquilo é crime, o que aconteceu antes daquele período, as pessoas, né, que praticaram isso, então não podem ser punidas. Vamos ouvir o que o presidente do Senado, Renan Calheiros, falou sobre esse assunto. Essa matéria irá para o plenário, se essa for a vontade dos líderes, mas apenas nessa condição. Eu não acredito que isso possa ser chamado de caixa 2. Como é que você pode fazer uma anistia de um crime que não está combinado? Isso não é caixa 2, é um pouco de forçação com relação à expressão que está se dizendo. Agora, para votar a matéria no Senado, com a urgência que todos querem, é preciso, primeiramente, que nós tenhamos um requerimento de urgência para a matéria assinado por todos os líderes. Pois é, a gente sabe que quando eles querem, rapidamente eles conseguem esse requerimento de urgência. Então, uma vez votado na Câmara, se realmente for votado hoje, vamos ver como é que vai ser isso no Senado. Mas a gente fala, eles têm muita pressa em votar logo isso, viu, Rodrigo? Agora, Renato, sabe que eu estava olhando as imagens ao vivo da Câmara e como tem gente hoje numa quinta-feira para votar. É claro que é algo muito importante, mas que bom seria se toda quinta-feira a gente tivesse um quórum tão expressivo como esse. Agora, por trás desse interesse todo, pode estar aí essa anistia ao caixa 2, né? Exatamente, não tenha dúvida, Rodrigo. Infelizmente, pelo que a gente conhece dos nossos ilustríssimos parlamentares, quando eles vão realmente numa quinta-feira, nessa presença tão maciça, mais de 300 deputados já estão lá presentes, é porque há um interesse pessoal e nesse caso, infelizmente, a gente sabe que o interesse pessoal é exatamente esse, eles estão bastante preocupados, querem deixar muito claro nessa lei, essa anistia, esse perdão para as pessoas que cometeram esse crime antes, de fato, dessa tipificação. Então, é exatamente esse o interesse, infelizmente. Obrigado, Renata. E, olha, apesar das manifestações lá dos parlamentares, né, quando o Ministério Público apresentou esse conjunto de matérias, nunca imaginava que poderia sair de tudo isso uma anistia ao caixa 2, até porque eles estão à frente lá da Lava Jato, mas a gente vai continuar acompanhando. E olha, a seguir, o desembargador derruba a decisão que mandou desocupar o INB em 48 horas e pede à nova reitora a solução pacífica. O Banho de Cidade volta já.